Sejam bem-vindos ao canal Ciências para Todos Moçambique. Então, é assim, hoje vamos fazer a terceira parte, que é aí do exame de Física de UP 2022, né? Nós vamos tratar aqui, né, a parte da dinâmica, né? Vamos matar hoje a dinâmica. Então, no vídeo passado nós fomos aí até o número 8 e hoje vamos matar aí a dinâmica, né? Estamos a fazer isso por capítulos e essa é a terceira parte porque é o terceiro capítulo que o exame aí abordou, uma vez que a UP divide o exame em partes diferentes. Então, ela já especifica a estática, dinâmica e assim sucessivamente. Então, hoje vamos matar a parte da dinâmica. É o seguinte, aconselho a todo estudante, né, que está para concorrer ao exame de admissão que não corra muito para ver as resoluções de uma certa matéria enquanto ela não estudou esta matéria. É bom, se você aqui está na parte da dinâmica, estuda a dinâmica primeiro, faça exercite, depois venha ver a resolução. Porque não vai adiantar nada apenas ver a resolução. A resolução é para te acompanhar, né, naquilo que já tens como conhecimento, né? Então, vamos aqui matar essa parte do número 9 e prometo aqui que trarei uma playlist, né? Fazendo aí a dinâmica, né? Pegando exercícios, assim como da Universidade Pedagógica, da Universidade Eduardo Mondlane e as demais universidades. Mas aí só mesmo para considerar o capítulo da dinâmica. Então, será o extermínio da dinâmica. Então, esse será o capítulo. Então, vamos a isso. Então, depois da vinheta, é só ver aí a aula. Vamos a isso. E então, começando aqui com o número 9. O que é que diz o número 9? Duas forças do módulo F1 e F1 que será 8 newtons e F2 que será 9 newtons formam entre si um ângulo de 60 graus, sendo que o cosseno será de 0,5 e o seno será de 0,80. O módulo da força resultante em newtons é aproximadamente A. Ok? Então, sempre tivemos exercícios deste gênero, né, que nos dão duas forças e essas duas forças fazem aí um ângulo, não importa qual o ângulo, mas desde que faça um ângulo. É o seguinte, imaginemos que tenhamos um bloco, né, que seja este aqui, hein? Então temos uma força que vai atuar neste sentido e uma outra vai atuar neste sentido, né? Então entre elas vão criar um ângulo qualquer, vou chamar de θ, né? Um ângulo qualquer. Então o que a gente faz? Simples, a fórmula é essa, diz que a força resultante ao quadrado será igual ao quê? A força 1, né, ao quadrado, mais a força 2, também ao quadrado, mais duas vezes, né, a força 1, né, vezes aí a força 2, vezes o cosseno do ângulo em causa, né? Então, nós aí, os exercícios daqui, o θ neste caso serão 60 graus. Então, no lugar do θ, vamos colocar 60 graus. Então, vamos aí. Então, a força resultante ao quadrado será igual ao quê? A força 1. A força 1 dizem que são 8 newtons. Então, colocamos aí 8 newtons ao quadrado mais a força 2. Então, a força 2 será de 9. 9 também ao quadrado mais duas vezes o 8, que é a força 1, vezes 9, que é a força 2, vezes o cosseno do ângulo formado, que neste caso serão 60 graus. Então, a força resultante ao quadrado será igual a 8 ao quadrado, tu sabes muito bem que isso vai te dar 64, mas aí o 9 ao quadrado vai te dar aí 81, mas, ok, vamos lá. Vou fazer o seguinte, vou repetir essa parte, né? Vezes 9 vezes o cosseno de 60, então o exercício já te deu aí. Então diz que o cosseno de 60 vai dar aí 0,5, então 0,5
5. Então, tem uma dica, pessoal, é o seguinte. Se eu tiver um 4 vezes 0,5, é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 4 dividido por 2, isso aqui vai dar 2. Imagina que você tem um 10 vezes 0,5. Isso também é a mesma coisa que dividir por 2. Este número em causa. Isso aqui ia me dar 5. Então, é simples quanto isso. Então, isso aqui é como se fosse um 2. Então, esse 2 com esse 2 ia já ir simplificados. Então, isto aqui simplifica assim, desta forma. Ok? Então, a força resultante ao quadrado, isso será igual ao quê? A 64 mais o 81, mais, então, fica já aí com o 8 vezes o número 2. Então, o 8 vezes o número 2, sabe muito bem que isso aí vai te dar aí o 72. Então, aí só tens a parte do cálculo. Então, você vai somar aí o 64, né? Mais aí o 81, então, mais aí o 72. Então, ao somar isso, terás exatamente um número que será igual a 217. Então, a força resultante ao quadrado será igual ao que? A 217, né? Mas estamos lá na sala do exame, né? Você pode colocar isso assim, né? Coloca já aí o 64, o 81 e o 72, né? Então, 81, isso é soma isso, né? 4 mais 1, 5, 5 mais 2, 7, né? Então, ao somar o 8, o 6 mais 8 mais 7, isso vai dar aí o número 21. Então, isso é simples. Então, a força resultante será igual. Estes dois passa para cá, faz uma raiz. Como estamos em física, não fará mais ou menos, apenas fará uma raiz. De aí de 217, né? Então, aí é só depois calcular a raiz. Então, a raiz de 217 está aproximado a 14, né? Está aproximado a 14. Por que está aproximado a 14? Porque se eu fizer 15, né? Vezes 15, já passa aí o 217. Já não vai dar mais o 217. Então, já não pode ser 15. Tem que ser um número que está abaixo de 15. Então, este número aí é o 200, neste caso é o 14, né? Então, porque 14 vezes 14, tu terás 100 o 14 vezes o 14, né? Isso te resulta em 196. Então, é o mais próximo. Então, será 14. Então, como é 217, significa que será 14, um número que nós não conhecemos. Olhamos para as opções em primeiro lugar. Então, olhando para as opções, a única que tem 14 é a alternativa D. Então, provavelmente será 14,7, né? Então, aí você coloca vírgula 7. Então, só de conhecer as raízes perfeitas, você consegue calcular as imperfeitas. Claro que isso será uma suposição. Então, você terá mais ou menos aí a alternativa D para o número 9, não é? Então, ok. Prosseguindo aí para o número 10. O que é que diz o número 10? Vamos aqui ler juntos. O número 10 diz o seguinte. A figura abaixo mostra a força em função da aceleração para 3 diferentes corpos, 1, 2 e 3. Sobre esses corpos, é correto afirmar que... Então, ok. Então, dizem que o corpo 1 o corpo A, né? O corpo 1 tem menor inércia. Ok, então eles querem comparar a inércia, onde tem maior inércia, onde tem menor inércia. Então, isso é simples, né? É o seguinte, o ângulo que será formado, né, aqui, nessas retas, o ângulo que é formado, o maior ângulo possível terá maior inércia. Então, neste caso, se eu for observar o corpo 3, terá um ângulo menor em relação ao corpo 2. E, por sua vez, o corpo 1 terá um ângulo maior em relação ao corpo 2 e 3. Então, significa que a maior inércia estará patente aí no corpo 1. Então, o corpo 1 terá maior inércia. É só procurar a opção que dirá que o corpo 1 tem maior inércia, ou procurar aquela que diz que o corpo 3 terá menor inércia. Então, dessa forma, olho para A. A diz que o corpo 1 tem menor inércia. Então, não é verdade, o corpo 1 tem maior inércia. Então, B diz que o corpo 3 tem maior inércia. Então, até que pode ter maior inércia, né, para o 3, mas ela está no meio, não é maior que o 1. Então, o B também arriscamos por causa disso, porque é meio termo. Então, para o C, dizem que o corpo 2 tem menor inércia. Corpo 2, né? O corpo 2, né? Nós não podemos dizer nada sobre o corpo 2, né? Ele está no meio, né? Então não podemos dizer nada. Então, desculpe-me, no corpo 3, né? Dizem que tem maior inércia, né? Mas nós vimos que aqui tem menor inércia, né?
Assim, mas sim para o corpo 2 nós não podemos dizer nada, nem maior nem menor, porque ela é maior que o 3 e é menor que o 1. Então, nada podemos dizer, porque é meio termo mesmo. Então, para ti dizem que o corpo 1 tem maior inércia. E isso é verdade. Nós sabemos que o maior ângulo está no corpo 1, então terá maior inércia. Então, você só marcava aí a alternativa D e conhecendo um pouco de teoria, você matava um exercício. Terminamos os exercícios. Vamos rapidamente para o número 11. Dizem o quê? Que o conjunto abaixo constitui o conjunto abaixo constituído de um fio e polha ideais é abandonado do repouso no instante t igual a zero. E a velocidade do corpo A varia em função do tempo, segundo o diagrama dado, desprezando o atrito e desprezando e admitindo que a gravidade será 10 metros por segundo ao quadrado. A relação entre a massa do corpo A e corpo B é... Então, vamos ver aí a nossa relação. Então, eu trouxe aqui já ilustrado, né, a nossa figura, né? Então, temos aí a nossa figura. Vamos lá fazer isso. Ok, então aqui vocês conseguem ver um gráfico. Vão entender o porquê de eu ter colocado esse gráfico. Vamos lá. Aqui trata-se de dinâmica, né? Então, aqui vamos representar primeiramente as forças que atuam nos blocos. Então, para cá, temos o que? Um certo peso, né? Peso do bloco A. E para cima, temos uma certa tração que estará no fio. Então, vou chamar de T. Para cá também terei uma outra tração, né? Então, sabemos muito bem que, nesses casos de dinâmica, nós vamos usar uma das leis de Newton. E a qual dessas leis de Newton? Diz que o somatório, as forças, né, que vão somar, né, e as forças que nós teremos será igual a massa vezes a sua aceleração. Neste caso, se for observar o B, a única força que vai atuar no B será a atração, porque isso já não me diz nada sobre o coeficiente de atrito de B. Então, direi aí que o T, né, essa atração, e eu vou adotar uma coisa, que todas as forças que estão para baixo são positivas, que têm esse sentido para baixo são positivas, todas que têm o sentido contrário serão negativas. Então, neste caso, como é para baixo, essa atração tenta puxar isso para baixo, então será ela positiva. Então, será igual a que a massa, só que essa massa será do bloco B, porque ela vai puxar o bloco B, neste caso, vezes a aceleração. Então, abrimos aí um sistema de equações. Então, olhando para aqui, tenho aqui o T, só que está para cima, enquanto eu disse que quero para baixo, que são positivas. Então, como ela está para cima, então será negativa. Menos T, né? Então, para baixo tenho também o peso do A. Se eu continuo aqui, consigo encontrar o peso de A, está para baixo. E é positivo, porque coincide com o meu sentido que eu escolhi. Então, mais o peso de A. Isso será igual a que a massa, neste caso, tratamos de bloco A. Então, A vezes a sua aceleração. Continuando um bocado aí, ficamos com o quê? Ficamos com isto. Isso aqui é um sistema de equações. Posso eliminar isto com isto, né? Aqui, antes da igualdade, apenas vou ficar com um peso. Então, vou ficar com um peso de A, né? Será igual. Depois da igualdade, tenho massa de A vezes a aceleração, massa de B neste caso, vezes a aceleração. E neste caso, neste outro lado, tenho que a massa de A também vezes a sua aceleração. Então, tendo isso, o que é peso de A? Peso de A é a mesma coisa, neste caso aqui, massa de A vezes a gravidade. Então, neste caso, o peso de A será o quê? A gravidade é 10, já nos deu um exercício, então será 10 vezes a massa de A. Então, neste caso, no lugar do peso de A, vou substituir pela 10 vezes a massa de A. Então, coloco aí 10 vezes a massa de A. Então, sabendo isso, consigo ver que tem aqui massa de A também. Posso trazer para o primeiro membro. Então, dessa forma, ficando com quem? Menos, né? Passou para o primeiro membro, fico com massa de A vezes a sua aceleração. Isso será igual a que? A massa de B vezes A. E neste caso, se eu for observar, o que eu tenho? 10 vezes a massa de A menos 1 vez a massa de A. Isso aí vai me dar simplesmente... Claro que aqui vezes já é ok. Então, vamos lá. Perceber isto. Aqui tem uma massa de A, aqui também tem uma massa de A. Como é que eu vou relacionar isso? É simples. Tem um problema. Nós não temos aceleração. E não tendo aceleração, isso nos dificulta. Então, não tem como nós resolvermos esse exercício por conta da aceleração. É por isso que nós vamos recorrer a este gráfico aqui. E não é nada inventado. Isso vou mostrar para vocês, está aí, né? Deve estar passando na tela. Isso está no exercício de 2018, né?
mas claro que também da UP Física. Por não ter solução, eu recorri àquele exercício porque os dados são os mesmos. A diferença é que aqui, lá te dão o gráfico e nesse exercício não te dão o gráfico, né? Então, tendo resolvido exercícios dos anos anteriores, você também poderia resolver muito bem esse exercício. Então, ok, podemos achar o que é aceleração usando este gráfico aqui. O que é aceleração? Ok, determinando aqui a aceleração, né? A nossa aceleração, sabemos que a nossa aceleração será equivalente ao que? A velocidade dividido pelo que? Pela variação do seu tempo, né? Então, variação da velocidade pela variação do tempo. E variação em física é a mesma coisa que dizer que velocidade final menos velocidade inicial. Isso é dividir pelo tempo final menos o tempo inicial, neste caso. E ficamos com a aceleração, desculpe-me, tem que ser letra minúscula mesmo. Velocidade final, olhando para este gráfico, a velocidade final será de 24, é a última velocidade que nós teremos. Então vamos colocar aí o nosso 24, menos a velocidade inicial. E ele diz muito bem o exercício que ele vai partir no instante t igual a zero. Então, no instante t igual a zero, nós não teremos nenhuma velocidade. Então, aí nós colocamos menos zero, né? Isso a dividir. Então, o tempo final, se formos observar aqui, será de 6. Então, 6 menos também zero, porque o t é igual a zero. Então, neste caso, a aceleração será igual a 24 a dividir pelo 6. Então, isso aí, né? Acaba me dando aí, ok. Se eu divido por 2 no numerador, assim como por 2 no denominador, isso aqui acaba me dando 12, né? Se eu divido por 2 aqui, vai me dar 3. E isso aqui, consequentemente, vai me dar 4, não é isso? Então, isso vai me dar 4 metros por segundo. Então, a nossa velocidade é daí de 4 metros por segundo. Agora sim, posso substituir no lugar da aceleração, ficando assim com o quê? Com 10 vezes a massa de A menos, né, 10, né, que é o valor desculpa-me, que é 4 neste caso, que é o valor da nossa aceleração, vezes a massa de A. Isso será igual a a massa de B vezes a aceleração, neste caso que é o 4. Então, 10 massa de A menos 4 massa de A, isso vai me dar 6. 6 o que? Massa de A. Isso será igual a que? A 4 vezes a massa de B, neste caso. Então, aí é simples. Ou eu passo o 4 para cá a dividir, ou eu passo o 6 para cá a dividir. Então, eu vou passar o 4 para cá a dividir. O que eu vou ficar? Eu vou ficar com 6 a dividir pelo 4 vezes a massa de A. Isso será igual a que? A massa de B. Então, ao fazer essa divisão, divido por 2 no numerador, assim como por 2 no denominador, isso vai acabar me dando 3 a dividir pelo 2, que é a massa de A. Isso será igual a que? A massa de B. E isso aí vai me dar 1,5, né? Então, vou ter aí 1,5 da massa de A sendo igual a que? A massa de B. Então, vou procurar uma relação que tem isso aqui. Olhando aqui para as nossas opções, né? Dizem que a massa de B, né, será 1,5 a massa de A. E é exatamente isso que nós encontramos, que a massa de B será igual a 1,5 a massa de A. Então, isso está patente exatamente na alternativa A. Então, número 11, você marcava a alternativa A e saía já aí do problema. Então, indo aí rapidamente para o número 12. Então, o número 12 também, para nos economizar o tempo, eu também já trouxe aqui ilustrado a nossa figura, né? Então, está aqui ilustrado a figura. Mas vamos lá ler aí o exercício do número 12. Diz o quê? Na figura M1, 100 kg, né? M1 são 100 kg, M2 são 76 kg. A roldana é ideal e o coeficiente de atrito entre o bloco e a massa M1 e o plano inclinado, neste caso, é de 0,3. O bloco da massa M1 se move se a... Então, dados, né? Temos que o seno de 30 será 0,50 e o cosseno de 30 será 0,86. Então, aí temos um caso clássico, né? De dinâmica. E essa dinâmica aqui, né? Está aí para o plano inclinado. Então, este plano inclinado, né? Então, vou tirar apenas alguns dados que são das massas. Então, dizem que a massa, né? Vamos aqui, que a massa M1 serão aí 100, né? Serão 100 kg e que a massa M2, né? Serão aí 76 kg. Dizem também que o coeficiente de atrito, que é o μ,
será igual a 0,3. Então, já sabemos que o seno, né, de 30, neste caso, será 0,50 e o seu cosseno de 30 será aí 0,86 e também nos dá mais o quê? Sabemos que a gravidade, né, se não nos dá, será de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá resolver esse exercício. Ok. Eu direi o seguinte. Sempre, né, quando nós queremos representar o peso, né, o peso sempre ele é perpendicular à superfície, né? Ele é perpendicular à superfície. E qual é a minha superfície aqui? É este plano aqui. Então, significa que se o plano é este aqui, o peso vai agir perpendicularmente. Então, ele vai agir para assim, perpendicularmente com o plano. Então, o peso será este aqui, assim, né? Então, ele vai agir perpendicularmente. Agora, este ângulo aqui será o mesmo que este daqui. Será os mesmos 30, assim. Vamos lá. Agora, vamos lá fazer o seguinte. Nós teremos que decompor este peso em duas fases. Então, é o seguinte. Eu vou chamar este eixo de x, né? Então, vou chamar isso de x, quem está aqui no plano, e quem está assim de y, assim, né? Então, a figura não está bem ilustrada, né? Aí, né? Porque isso aqui, deixa-me tentar resolver. Não, acaba complicando, né? Mas ok. É assim. O peso, ele deve ser decomposto em duas vertentes. Então, ele será decomposto para x e para y, né? Então, na verdade, esse eixo aqui é o mesmo eixo y, só que eu desenhei um bocado estranho, né? Acredito que você vai entender isso, né? Deixe-me só alinhar isto aqui assim, né? Então, imaginem que essa parte aqui não existe, né? Essa parte não existe. Aqui será os tais 30 graus, assim. Vejam só. Este peso, devo decompor ele para y e decompor o mesmo peso para x, né? Vamos lá. Neste bloco, quais são as forças que atuam? Será a força peso de M2, né? Que vai agir para baixo. E neste bloco aqui, M1, quais são as forças que vão agir? Será a força de atrito, que é o FAT, eu vou chamar de FAT, né? Força de atrito. E também temos o peso dele que estará para cá, para baixo, né? Nessa direção. Então, teremos aí o peso, né? Também de M1, neste caso. Mas, ok, quem é peso de M1? Quem é peso de M2? Para peso de M2 é simples, porque nós não temos nada que possa nos interferir. Então, o peso de M2 será igual ao que? A massa de M2 vezes a gravidade. Simplesmente isso. Então, o peso de M2 será o quê? M2, a massa de M2 nos deram aí, dizem que é de 76. Então, 76 vezes o 10. E isso vai me resultar em 760 newtons. Então, tenho aí 760 newtons, que é o peso de M2. Agora, vamos lá achar o peso de M1. Então, para achar o peso de M1, primeiro vamos ter que fazer em algumas partes, né? Então, vamos lá. O peso, né, de M1, na verdade, ele será o quê? Dado por quê? Pelo peso, né, que vai agir em relação a x, né? Mas aí a nossa força de atrito, ela estará assim. Este peso todo que teremos aqui será a soma do peso que estará em x. Posso chamar aqui em x, né? Para melhor compreensão. Então, será o peso de x e a força de atrito. Então, vamos lá. Quem é peso para x? Então, o peso, né, para x será igual. Ao decompormos essa força-peso para x, percebam só, esqueçam essa parte que borei. O ângulo aqui, né?
não está, digamos, não está colado com o eixo X, né? Mas sim está colado com o eixo Y, porque esse é o eixo Y. Então, se eu decomponho para onde não está colado com o eixo, será o meu seno. Para onde está colado será o meu cosseno. Colou cosseno, não colou seno. Então, ao trazer o peso para cá, será seno, e ao trazer para cá, será cosseno. Então, para x, como não colou, essa parte aqui, como não colou o eixo x, então será o quê? O peso, neste caso de M1, né, que nós vamos ter aí, vezes, né, o seno do ângulo formado. Neste caso, o ângulo formado será de 30 graus. Então, Px será igual a quê? Peso de M, nesse caso, vou calcular como peso normal mesmo. Então, vou chamar aí de quê? Direi o seguinte, que o peso será a massa de M1 vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno de 30. O seno de 30 nos deram aí, dizem que são 0,50. Então, 0,50. Então, o peso para X será igual a M1 são 100, né? Então, temos aí 100 vezes 10 vezes... Na verdade, 0,50 é a mesma coisa que 0,5. Então, já combinamos nós que multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, é a mesma coisa ter 10 a dividir por 2, que serão 5. Então, este 5 que vou obter daqui, vezes esse 100, vou ter simplesmente aí 500. Então, 500 newtons. Não se esqueçam que já tenho aqui o 500, já posso colocar o 500, né? Mas agora falta a força de atrito. Então, a força de atrito é sabido por vocês, né? Que a força de atrito será o quê? A força normal, neste caso, vezes o quê? Vezes o coeficiente de atrito. Mas a nossa força de atrito será igual ao quê? Fn, vamos lá. A força normal, né? Ela age também perpendicularmente, né? Aí ao nosso bloco. Então, vou chamar isso aqui de força normal. Vejam só. Ela está para cima, a força normal. Mas também, vejam só, num caso de estática, porque esse bloco não vai se mover nem para cá em cima, nem para baixo do bloco, assim, do plano neste caso. Não vai quebrar o plano e nem vai sair, nem vai estar aqui a sair saltando do plano. Então, significa que nesta parte aqui está em estática, né? Não confundam. Essa parte é em dinâmica, vai estar a mover-se para cá ou para cá. Mas nessa parte aqui, entre o plano e o bloco, né, não há como o bloco entrar aqui esmagando isso ou sair aqui saltando. Então, essa parte está em estática, está imóvel. Então, logo ficamos com o quê? Com a força... aí, Fn será exatamente o quê? O nosso peso em Y. Percebam isso? Então, peso em Y vezes o meu coeficiente de atrito. Então, a força de atrito, né, que é a nossa FAT, será igual a quê? Peso em Y, vejam só. Aqui está o peso, né? O peso está aqui. Se eu decomponho ele para cá, para encontrar o Y, ela fará o quê? Vai estar a colar este Y. Então, o ângulo aqui, ao decompor para cá, está colado com o eixo Y. Então, será cosseno. Então, será o peso de M1 vezes o quê? Vejam só, vezes o cosseno, neste caso de 30, vezes o meu coeficiente de atrito. Então, a nossa FAT será igual ao quê? Então, o nosso peso, como ainda é bloco M1, né? Também será o quê? A massa de M1, né? A massa de M1 vezes a gravidade, que será de 10, né? Vezes o cosseno de 30 graus, vezes o nosso μ. Então, a nossa FAT, neste caso, será a massa. A massa será aí 100 gramas, quilogramas neste caso, vezes 10, vezes o cosseno daí de 30, que serão 0,86, isso já nos deu. Então, isso vezes o nosso μ. O nosso μ aí nos deram também, que é 0,3. Então, a nossa força de atrito, calculando isso da forma correta, tu vais encontrar 250, né? E 58. Né? Então, terás aí 258. Então, é só depois vir somar aqui. Então, 258. Então, esse P de MI, neste caso, né, o peso que vai agir neste bloco todo,
será a soma desses dois. Então, o peso do MI será exatamente aí 700, né? 758. Então, vamos lá. Vejam só. Se para cá tem um peso de 758, né? Puxando isso para baixo. E neste bloco aqui tem um peso de 760 newtons. Significa que esse peso é menor que este, né? Esse aqui é menor que este. Então, o bloco vai ter que se mover para cima. Esse bloco M1 vai se mover para cima, vindo para cá. E o M2 vai se mover para baixo, né? Então, olhando aqui, né? Nas nossas alternativas, dizem que né, nós queremos saber sobre a nossa aceleração, né? Então, o M1, neste caso, quer saber sobre o M1. O M1, vamos dizer o quê? Estará se movendo para baixo e acelerando. Mas não, vimos que M1 vai se mover para cima, não para baixo, mas sim para cima. Dizem para cima com velocidade do que? Constante. Não é velocidade constante. Não será uma velocidade constante, não. Então, dizem que para cima acelerado. Será? Para baixo com velocidade constante. Então, A não pode ser, nem D não pode ser. Mas sim, deve ser para cima acelerando. Então, por quê? Porque nós estamos aqui na nossa dinâmica, né? Então, isso vai estar para cima acelerando. Terá uma aceleração aqui, né? Então, isso nos remete que o bloco M1 vai estar a subir para cá, acelerando. Então, a alternativa correta para o número 12 será aí a alternativa C. Então, espero que tenhas entendido e, como dito, né, terminamos hoje na dinâmica. Então, para o próximo vídeo aí, vamos ver trabalho de energia e os demais tópicos aí, né? Então, não entendeu nada? Pode deixar meu número aí, vais colocar aí, vais enviar para o meu WhatsApp ou coloca mesmo nos comentários e aí eu arranjo uma outra forma de te explicar caso não tenhas entendido alguma coisa. Deixa eu ter feedback aí e é nós juntos. Então aqui o Luiz Júnior exterminando aí a física. Então até a próxima. Fique com Deus.